levante a voz. Havíamos anunciado antes que falaremos hoje sobre mal súbito, né? Os vários tipos. A epilepsia não deixa de ser necessariamente um mal, um ataque, né? Mas na Rádio Clinos hoje... É um mal súbito, né? É um mal súbito, não é isso? Mas nós vamos falar especificamente sobre epilepsia, né? Já que nós acompanhamos, infelizmente, a semana passada, essa tragédia no Rio de Janeiro e outras situações de pessoas que sofrem algum ataque de epilepsia enquanto estão no volante. E aí vem a dúvida: o pessoal pode dirigir? Uma pessoa que pode ter um ataque a qualquer momento, a qualquer instante? Vamos ouvir só, para nortear aqui a nossa matéria, até um pouco da fala do envolvido e esse início aí, só o início da matéria do Fantástico, doutor Genô, para a gente voltar para falar sobre esse assunto. Era uma noite quente de quinta-feira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, época de férias, muita gente passeando e de repente uma tragédia. Um carro desgovernado saiu da pista, invadiu o calçadão lotado e atropelou 18 pessoas. Uma menina de 8 meses morreu. Na direção, um administrador de 41 anos com habilitação suspensa e que diz ter sofrido um ataque epilético. Ele contou num vídeo exclusivo como foi o desastre. Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas, de tudo. Antônio Anaquim, de 41 anos, diz que só acordou minutos depois, já cercado de policiais. Assassino! O Fantástico tentou gravar uma entrevista com Antônio, mas ele preferiu apenas enviar um depoimento em vídeo. Quando comecei a ter uma consciência, eu ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, conversando, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo. Muito bem, tá aí, doutor Genô, só pra gente, né, situar o pessoal e ter uma noção do que aconteceu. E que agora ele já estava com a licença cassada, né? É evidente nesse que caso ele já estava nesse caso específico. Pelo que o senhor pesquisou, pelo que o senhor viu, como é que funciona isso? Vai dar gravidade, vai dar quantidade de vezes? Porque, primeiro, definiu o que é epilepsia e pelo pouco que a gente conhece, nela não tem horário de ter o ataque. Não tem como prever. A epilepsia é um evento agudo, um evento neurológico em que há uma disfunção da atividade elétrica cerebral de uma forma muito aguda, pode ser localizada em um lado do cérebro, como pode acometer todo o cérebro de uma vez, e a manifestação clínica disso é muito variada. O indivíduo pode perder os sentidos, né? A epilepsia que mais comum, que mais chama atenção e que as pessoas veem é quando a pessoa cai na rua ou em casa e se bate muito, né? Aquela saliva bastante, chamada crise tônico-clônico generalizada. A pessoa perde os sentidos. Mas existem vários tipos de crise, como a que o próprio condutor do veículo descreveu, essa crise de ausência, em que você tem um apagão. Em pé mesmo, você sai do ar, sai do foco durante alguns segundos, tá certo? E quando volta, você vê que alguma coisa se passou e você não percebeu. Não percebeu. Chamada crise de ausência. Quando ele acordou, já estava todo mundo. É uma disfunção súbita da atividade elétrica cerebral. Ela tem um começo brusco, demora muito pouco, na maioria das vezes, e conquanto a crise convulsiva, assim, ela pode demorar, o estado convulsivo pode demorar de minutos a horas também. Mas costuma ser um evento muito rápido, com duração de segundos ou minutos. No caso, a crise de ausência, ela dura aí segundos, costuma durar, né? Agora, nesse caso, doutor, essa situação, pelo nosso senso comum, olhando de fora, então uma pessoa dessa, sujeita a um ataque, que pode acontecer a qualquer hora. E não sei se tem estudo que possa prever de quanto em quantas vezes ele acontece, ou vai acontecer de 2 em 2 dias. Tem isso? Não é por aí. Na verdade, o Código Nacional de Trânsito, ele regulamenta a liberação de carteira nacional de habilitação. Isso no mundo todo tem essa regulamentação, e a maioria dos serviços de trânsito de todo mundo segue a mesma orientação. Por exemplo, o indivíduo que vai solicitar, se habilitar para dirigir,
primeiro, ele não deve omitir que tem epilepsia. Infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, a maioria omite. Existem dados estatísticos que mais de 70% omite. E isso recai no crime de falsidade ideológica. Não é? Os advogados aqui que podem falar com mais propriedade que eu nesse assunto. E que me parece que tem pena de reclusão até de 1 a 3 anos. A falsidade ideológica começa daí. Só que o que a gente deve, no dia de hoje, ter como mensagem para quem está nos ouvindo, que tem convulsão, que tem epilepsia e que quer ter uma habilitação ou que vai renovar sua habilitação, não omita esse fato. Porque não omita, porque a pessoa que tem epilepsia, se bem tratada, se bem conduzida, Léo e ouvintes, ela pode ter sua carteira nacional de habilitação e a pessoa é liberada, desde que com alguns critérios que eu vou comentar aqui agora. E o risco de epilepsia, existem dados epidemiológicos, dados de estatística mundial, por exemplo, que o risco de um epilético ter um acidente no trânsito é muito inferior, por exemplo, do que um indivíduo que dirige alcoolizado cometer. Certo. Por exemplo, tem um dado estatístico que 7% de todos os acidentes de carro ocorrem por indivíduos alcoolizados e apenas 1% naqueles indivíduos que têm epilepsia. Mas também a proporção é muito diferente, né? Exato. De quem dirige alcoolizado e de quem tem epilepsia. E quem tem epilepsia, exatamente. E acidentes fatais, tem um dado da estatística americana que acidentes fatais por crise epilética ao volante varia de 0,1 a 1% dos casos nos Estados Unidos. Então, veja, mas para isso tem que obedecer os critérios, e sobre esses critérios é importante que a gente fale. Certo, nós vamos falar sobre esses critérios e acredito que talvez já esteja dentro deles. Essa questão do tratamento da epilepsia. Sim. E controle dela. É possível evitar esses ataques? Sim. É importante que quem tem epilepsia saiba que ele não está inapto à direção, tá? Quem tem epilepsia pode, desde que siga alguns critérios, receber sua carteira nacional de habilitação. O sujeito em cima de uma moto tem um ataque de epilepsia. Pronto, então assim, é vetado a CNH tipo A. Ou seja, para quem é epilético, ele não, o Detran não libera a habilitação tipo A. É vetado. Moto, veículos, ciclomotores, motonetas. O paciente epilético não deve receber essa carteira. O médico perito não libera. Não deve liberar a carteira de moto, a carteira tipo A. Quem tem epilepsia, é possível, antes de começar o ataque, ele ter algum momento, tempo de percepção? Inclusive sente isso é um dos fatores, chamada aura de epilepsia. São sintomas premonitórios, aqueles sintomas que antecedem quando a gente alguns vê segundos a minutos. A impressão que a gente tem é que é uma coisa que surge do nada. Mas realmente se a pessoa estiver dirigindo a 100 km por hora? Pois é, aí está o grande risco, né? A questão é o seguinte: quando o indivíduo vai se habilitar, além de ele não omitir que tem epilepsia, ele entra numa avaliação de aptidão física e mental. O médico perito do Detran, ele solicita a avaliação complementar. Tá? Nessa avaliação complementar vem um questionário que é padronizado pelo Detran, em que o médico assistente, que não é obrigatório que seja um neurologista, é melhor que procure um neurologista. Então a exigência para o indivíduo ter habilitação é que, digamos, o indivíduo que está em tratamento de epilepsia, ele tem que ter um relatório do médico assistente que o acompanha há no mínimo 1 ano. Ou seja, ele tem que trazer comprovado para o perito do Detran, se ele quer tirar uma carteira de habilitação, que ele venha no mínimo 1 ano em acompanhamento médico e que ele venha 1 ano sem crise. E ele tem que comprovar, através do relatório médico, que ele tem aderência completa ao tratamento. Não é? Então, em todos os serviços de trânsito do mundo, um fator principal que define quem vai receber habilitação ou não é estar no mínimo 1 ano sem crise, ter aderência completa ao tratamento, ou seja, usar um remédio que seja eficaz, que tire a pessoa da crise e que ele utilize regularmente de domingo a domingo e provar, tá, para a lei que ele está em acompanhamento médico regular. Então, esse é o parâmetro para o paciente que está em tratamento. Aí ele pode receber a carteira de habilitação com algumas ressalvas. Ele só pode receber a carteira de habilitação aí tipo B, que é aquela
que é de veículos de passeio até 3.500 quilos e no máximo 8 ocupantes, excetuando o motorista. Esse é um dos critérios que o senhor está falando. E não pode ser liberado para quem tem epilepsia a carteira tipo A, que é a de moto. Agora, doutor, falar aqui sobre, mesmo assim, tem gente que tem problema de epilepsia e às vezes tem algum vício, ou do cigarro ou da bebida. Paralelo dessa situação. Com certeza, isso só piora, isso só aumenta a incidência, só aumenta o risco e a possibilidade dessa pessoa se envolver num acidente de trânsito, inclusive fatal, tá certo? E o que é muito comum, não é? E as pessoas que têm epilepsia, que usam remédio, sabem que o clínico geral que acompanha, o neurologista que acompanha, porque o álcool ele modifica a resposta medicamentosa. Não é? Então o efeito do remédio pode diminuir. Pode diminuir o remédio e aí os riscos, claro, aí vem toda essa história que a gente viu aí há poucos dias. Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para quem vir uma pessoa tendo ataque de epilepsia. O que se deve fazer? Mas antes do senhor responder, eu quero aqui agradecer aos colaboradores. Nós estamos no oferecimento da GE Madeireira, é pau para toda obra. Multimagem, exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, multi-slice, 3311-0300 e 981-330102. Espaço Decorarte Festas ali na Maria Preta, 98875-8534. Unimed, o único plano que tem sede própria em Santo Antônio, pronto atendimento infantil com laboratório funcionando 24 horas, inclusive nos finais de semana. Santa Casa de Misericórdia, Hospital Luiz Argolo, 100 anos de história em Santo Antônio de Jesus. Somos todos Luiz Argolo. Somos todos Santa Casa. Supermercado Dia, ali no Mega China, promoções espetaculares a partir de hoje. Preço baixo é no Supermercado Dia. Porcelanato líquido 3D, você precisa conhecer, bote no YouTube, você vai ver, e tem aqui em Santo Antônio. 98812-8167 e 98898-7827. Também, Clinos, otorrinolaringologia, você faz videoendoscopia nasal, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal, reabilitação vestibular e muitos outros. Ligue e agende seu exame ou consulta. Atendimento, convênios particulares, também Clinos aí há 14 anos, a sua clínica de neurologia e otorrinolaringologia, agora no IMDI Cardio Center, ao lado do Luiz Argolo, né? 3162-2100. Então, doutor, o que fazer? Porque tem aquela situação, né? Aquela situação de pessoa embolar a língua, de ter o cuidado com a questão da língua, que ele pode se sufocar, né? Na imensa maioria das vezes, Léo, o evento convulsivo, ele não leva risco de vida a pessoa que tem. A menos que você tenha a crise, você caia também, você esteja nadando, você esteja com água pela cintura, você esteja lidando com fogo, numa situação de risco de eletricidade. Mas para quem tem um paciente, uma pessoa que tem crise convulsiva em casa ou mesmo na rua, o que deve fazer é apenas dar um apoio para a pessoa, não é? Colocar a pessoa ali no chão, ou numa cadeira, ou no sofá, apoiar a pessoa para que ela não bata a cabeça, para que ela não se machuque. É um mito aquela coisa de ter que puxar a língua para fora. Não é preciso, tem que ter cuidado, porque na convulsão você tem um movimento de contração, inclusive da musculatura da mandíbula, e se a pessoa põe o dedo na boca para puxar a língua do outro, você pode ter uma fratura de dedo ali, de quem está tentando puxar a língua, tá? E machucar a boca, o lábio, gengiva, dente, né, da pessoa. Só lembrar que a respiração ela é toda feita, né? A maior parte da respiração é feita pelo nariz, então apenas uma inclinação posterior da cabeça para facilitar a passagem do ar e aguarda a crise passar, tá? Eu já vi muita gente se acidentando no afã de querer dar uma ajuda e ir toda de carro para emergência e provocar até um acidente de trânsito querendo dar socorro. Não, espere a crise passar no local onde a crise está acontecendo, protege a pessoa para não machucar e depois é que você vai dar um socorro a essa pessoa. Tem um dado importante também, sim, e quem está nos ouvindo pode questionar. Puxa vida, eu tenho convulsão, já fui liberado do médico, já tenho já estou em retirada de remédio. Eu posso também, estando já retirando o meu remédio, já tendo alta do meu tratamento, eu posso ter a minha habilitação liberada, minha carteira nacional de habilitação? Sim, pode. Desde que nesse caso esteja 2 anos sem ter crise,
que a sua retirada da medicação já esteja sendo feita no mínimo de 6 meses, tá certo? E que ele já esteja também há 6 meses sem ter crise. Então, o que eu quero frisar é o seguinte: desde que o indivíduo que tem crise, ele não omita para o perito do Detran de que ele tem crise, porque não precisa a gente omitir, não precisa ter medo. Ser epilético não lhe contraindica, não lhe proíbe de ter a sua carteira nacional de habilitação. Desde que você tenha um acompanhamento médico frequente, desde que você tenha uma aderência completa ao tratamento, seja responsável com o seu tratamento, não é? Isso não é só para tirar a habilitação, é para tudo, no seu trabalho, na vida. O tratamento tem que existir, tem que ter aderência ao tratamento, tem que ter no mínimo 1 ano sem crise. Então, inclusive o perito do Detran, ele pode entrar em contato com o neurologista para trocar essas informações, para aumentar a garantia de acidente, que não haja acidente de trânsito no condutor que esteja tratando epilepsia. Para a gente fechar aqui, doutor, para a gente encerrar, teve aquela questão do medicamento à base de maconha, né? E aí ficou com uma grande esperança, não só de crianças, mas ainda adultos. Não está liberado pelos órgãos de saúde competentes no país, né? Na verdade, é um metabólito, é um derivado da maconha. Com certeza é uma medicação muito promissora. Tem se mostrado aí, as respostas têm sido, no geral, muito boas. Mas tudo tem uma legislação, tudo tem uma tramitação, existe uma validação dessas substâncias, como qualquer outra substância química, pelos órgãos competentes, mas eu acredito que isso notícias futuras virão, né? E a gente pode depois desdobrar em outro momento, conversar a respeito. Com certeza, isso merece uma entrevista específica, né? Muito obrigado, doutor, e até a próxima semana. Levante a voz.